Oi, sou o professor Batata, sou professor de Química. E dentro da eletroquímica eu vou falar da lei de Faraday. A lei de Faraday é muito importante porque ela determina a massa que um metal pode ser depositado numa superfície. No caso, poderia ser para fazer uma galvanoplastia, que seria a proteção de um metal menos nobre por um metal mais nobre. Eu peguei como exemplo aqui depósito de prata num anel. Claro que a gente quer depositar o mínimo de prata, o suficiente para cobrir a superfície do anel, nada mais que isso, e proteger o anel de oxidação. Então, quais as reações que estão envolvidas? Simplificadamente, eu posso usar o nitrato de prata, que é um sal solúvel, em água, ele vai liberar íons prata e nitrato. Claro que também a água sofre uma autoionização. E aí, como isso é uma eletrólise, eu vou ter uma concorrência entre a prata e os íons H+. Nesse caso, a prata tem uma facilidade maior de sofrer redução. Então, a prata sofre redução segundo essa reação. Como é no cátodo, e agora o cátodo é negativo, a prata vai se depositar sobre o anel. Paralelamente, entre o íon oxigenado e a hidroxila, é a hidroxila quem vai sofrer oxidação. E aqui seria a reação de oxidação no ânodo. Nesse caso, o ânodo é positivo. Tá? Então, desse lado a prata deposita, desse lado a produção do gás oxigênio. Bom, mas o que me interessa é saber qual a massa de prata que eu posso depositar. Como que eu faço isso? A lei de Faraday diz que a massa é proporcional à carga. A carga que vai passar aqui. A carga significa quantos elétrons vão passar. Atenção, íon prata recebe um elétron, redução, elétron no reagente, dando átomos de prata. Quando eu penso em um íon, um elétron e um átomo, é muito difícil, porque eles são muito pequenos. Então a gente pensa em mol. Então massa e mol são grandezas que determinam a quantidade no caso do meu metal. Veja que um mol de prata precisa de 1 mol de elétrons, porque a prata é mais 1, para produzir 1 mol de átomos de prata. Vamos olhar aqui em cima. Ó. O elétron, a gente conhece, tem uma carga. A carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso é um resultado da física. Se eu pegar 6 vezes 10 a 23 elétrons, por uma relação direta, um elétron 1,6 vezes 10 a menos 19, 6 vezes 10 a 23, x. Então, isso daqui é a carga correspondente a 1 mol de elétrons. Então, 1 mol de elétrons vai ter uma carga de 96.500 coulomb. Veja, 1 mol de elétron produz 1 mol de prata. Mas 1 mol de prata, pela tabela, a massa molar é 108 gramas por cada mol. Ou seja, quando eu passar 1 mol de elétrons, vai depositar 1 mol de átomos de prata sobre, nesse caso, o meu anel. É a mesma coisa que dizer que se eu passar 96.500 coulombs, vai depositar 108 gramas de prata. Quem determinou essa relação foi um cientista chamado Faraday. Então, esse número ficou conhecido como a constante de Faraday. Eu represento por um Fão. Fão de Faraday. O que é um Fão? Corresponde à carga de 6 vezes 10 a 23, ou de 1 mol de elétrons, que corresponde a 96.500 coulombs. Toda vez que nessa solução eu passar 96.500 coulombs, vão ser depositados 108 gramas de prata. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Se com um equipamento especial, que vai me gerar uma corrente elétrica de 1 ampere, eu fizer essa transformação, então esse daqui seria a minha fonte de elétrons. Então vai jogar elétrons para cá. Então se eu fizer passar uma corrente de 1 ampere
Não se esqueça, corrente elétrica é a quantidade de elétrons que passa na seção transversal de um fio condutor. Durante esse tempo, através dessa lei é conhecida, né? A quantidade de carga é I vezes T, onde I, corrente em ampere, T, tempo em segundo. Então, se o meu aparelho fizer passar uma corrente por esse tempo, eu vou ter essa quantidade de carga. Olha como fica fácil. Se 96.500 coulomb depositam 108 gramas, se eu tiver 965 coulombs, vai depositar quanto? X. Esse X vai ser igual, quando eu fizer isso daqui, ó, essa regra de 3, vai dar quanto? Ó, nesse dividido por esse, que deu 100, vai dar 1,08 gramas de prata depositada. Então vejam, ó, é muito fácil. Você vai ter a reação do cátion. A reação que vai o quê? Depositar o metal. Então eu descobri a massa de metal que depositou. Claro, se eu quisesse isso em mol, 0,01 mol de prata. Ah, bom, e do outro lado, quanto que saiu do gás oxigênio? Também é fácil, pegando essa equação. Aí eu vou ter, ó, para produzir meio mol de O2, eu vou precisar, ou vão ser liberados, 2 mols de elétrons. 2 mols de elétrons, 2 vezes 96.500 coulombs. E meio mol de O2, dependendo das condições, vamos imaginar CNTP, é 22,4 vezes meio. Isso aqui é o volume molar de CNTP. Para essa carga, 96.965 coulomb, eu vou ter um volume que vai sair do meu sistema. Então veja, a relação é a relação estequiométrica direta. No lugar dos elétrons, eu coloco o correspondente de carga para cada mol de elétron. Cada mol de elétron, 96.500 coulombs.